meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ci, lá do blog Crescendo em Flor, e hoje eu estou aqui pra conversar com vocês sobre as minhas melhores leituras de 2018. 2018 foi um ano, assim, bem corrido pra mim. Eu dei início a muitos projetos que me tomaram bastante tempo e que ainda estão tomando bastante tempo, né, porque alguns desses projetos ainda estão em andamento. Então o meu tempo de leitura, ele ficou bem reduzido e eu li bem menos livros do que no ano de 2017. Em 2018 eu li aí cerca de 34, 35 livros, contando com mangás, HQs, quadrinhos, enquanto em 2017 eu li quase 50 livros, né, contando também com os mangás e quadrinhos. Então a diferença foi bem grande aí nas minhas leituras, mas 2018 praticamente todos os livros que eu li foram muito bons. E na hora de fazer essa seleção aí dos melhores livros, eu realmente tive uma certa dificuldade para selecionar os melhores. Tanto que eu pretendia selecionar 5 livros e acabei selecionando 6, porque realmente não deu pra escolher só 5 livros. Todos esses livros que eu vou citar aqui, já tem resenha deles aqui no canal. Eu acho que só tem um que foi a minha última leitura, que eu não sei se até esse vídeo sair, a resenha dele já vai ter saído. Mas eu acho que não. Mas de qualquer forma, assim que essa resenha sair, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês poderem conferir e conferir um pouquinho mais sobre todos esses livros, tá bom? Mas vamos lá começar a falar sobre os melhores livros de 2018. Vou começar mostrando aqui por ordem de leitura mesmo, não por ordem de favorito, porque eu acho que eu não conseguiria escolher uma ordem de favoritos entre esses livros. Então aqui é a ordem que eu fui lendo os livros durante o ano. O meu livro favorito foi o primeiro livro que eu li no ano de 2018, que é o livro Mindhunter, do John Douglas e Mark Osalker, acho que é assim que se pronuncia, mas não tenho certeza. Esse livro aqui, basicamente, ele vai contar a história do John Douglas, que é o Mindhunter dos Estados Unidos. Ele é um caçador de serial killers, então ele estuda aí o psicológico de grandes serial killers da história e pequenos também. E ele ajuda ao FBI a encontrar os responsáveis por assassinatos em série de várias cidades, né? E aqui ele vai contar um pouquinho da história dele e também de alguns casos que ele solucionou ao longo da carreira dele. São quase 40 anos de carreira, se eu não me engano. E é um livro maravilhoso, é um livro que faz a gente pensar, ficar com medo de sair de casa. Um pouquinho também, mas não tanto. Dá pra, né? Esse livro aqui, ele já virou série lá da Netflix. Eu ainda não assisti essa série. Pois é, estou um pouco atrasada aí. Mas esse livro aqui é maravilhoso. Eu amei demais esse livro. A forma como ele é contado. Vocês podem ver, né, que tem várias marcações aqui, porque eu realmente amei esse livro. É um livro bem pesado. Eu falei isso várias vezes na resenha. Se você ainda não assistiu a resenha, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. É realmente um livro bem pesado. Não é pra qualquer um. Tem que ter muito sangue frio, porque ele conta mesmo com todos os detalhes sobre os casos que ele ajudou, sobre as mortes, sobre tudo que aconteceu, como eles chegaram até aquele assassino. Então é um livro bem pesado, tem histórias muito pesadas aqui. Confiram mais sobre ele lá na resenha, vai estar aqui nos cards, tá bom? Porque ele é um livro realmente muito maravilhoso. O segundo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês também é um livro que virou uma adaptação cinematográfica, ele virou um filme no cinema aí no início do ano, que é o livro A Forma da Água, do Guilherme Del Toro e do Daniel Kraus. E, gente, que livro maravilhoso, que final surpreendente. Gente, como eu amei esse livro. Eu realmente não estava esperando por a surpresa que eu tive, sabe? Realmente foi uma grande surpresa esse final. E entrou pra minha lista dos favoritos, porque ele é um livro muito gostosinho de ler. Ele é um livro que envolve o leitor e que deixa a gente completamente submerso à história. E não tinha como não entrar pra minha lista de favoritos. Tem resenha dele aqui no canal também, vai estar aqui nos cards. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um thriller. E, gente, era aquele tipo de livro que eu estava bem curiosa com ele. Ele realmente conseguiu superar muito as minhas expectativas, que é o livro O Homem de Giz, do C.J. Tudor. Gente, eu estava bem curiosa com esse livro desde que eu vi sobre o lançamento lá na Intrínseca. E eu me apaixonei por essa edição aqui, porque essa edição tá muito linda. Então eu resolvi, né? Então eu resolvi pedir lá da Intrínseca pra poder
tentar, né, ver no que dava. Gente, que livro maravilhoso, que surpresa foi essa história. É um livro que fecha completamente todos os ciclos e que a gente fica muito surpreso com o final e com o desenrolar da história. Ele vai contar a história de algumas crianças que gostavam de deixar mensagens umas para as outras usando giz, até que algumas mensagens com giz de uma cor completamente diferente da que eles usavam começou a aparecer por aí e levá-los até a cena de um assassinato de uma jovem, né, que foi brutalmente assassinada. E aí começa a desenrolar dessa história que, gente, mano, é maravilhosa. Sério, se vocês não leram, vocês leiam, porque vale muito a pena. Tem resenha dele aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem melhor sobre a história. Eu falei um pouco mais sobre o enredo, sobre o que eu achei do livro. E, gente, é um livro maravilhoso esse aqui. O próximo livro também é um thriller psicológico, porque esse ano eu li bastante livros de thriller psicológico. Dos 6, 4 são mais ou menos aí meio policial, meio assassinatos e meu ano foi bem assim, foi bem nesse nível. Então o próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é o livro O Colecionador, do John Fowles. Também tem resenha desse livro aqui no canal. Se couber eu vou deixar aqui nos cards, que eu não sei se ainda cabe. Mas esse livro aqui vai basicamente contar a história de um cara que é apaixonado por uma moça que ele sempre tá vendo por a janela de onde ele trabalha. E aí ele começa a pensar que talvez se essa moça fosse obrigada a conviver com ele, ela também poderia se apaixonar por ele. Então o que ele faz? Ele sequestra ela. É basicamente isso. Isso não é spoiler, isso é basicamente o contexto geral do livro. A história se aprofunda muito mais em problemas psicológicos e em outros aspectos do que apenas sequestro, tá? Esse sequestro acontece aí, sei lá, nos 2 primeiros capítulos, então é bem o iniciozinho da história. Ele é um clássico que a Dark Side trouxe aí nessa edição linda e maravilhosa aqui pro Brasil. Já tinha muitos anos que ela não era publicada em novas edições aqui no Brasil, tava até bem difícil de encontrar alguma edição. E a Dark Side trouxe nessa edição linda e maravilhosa, que parece um porta-retrato. E tem até o ganchinho de pendurar aqui, gente, tá muito linda essa edição. E é um livro maravilhoso. Também é um livro um pouco sufocante às vezes eu precisava largar o livro assim e respirar fundo, porque a história é um pouco sufocante. Mas é um livro maravilhoso, muito bem escrito, muito bem desenvolvido. Então vale muito a pena a leitura. Agora vamos falar de um livro mais amorzinho, que é o livro que, como eu falei lá na resenha, vai estar aqui nos cards também, foi o livro que eu estava mais assim, não estava colocando muita fé nele. E foi um dos livros que mais me surpreendeu esse ano. E que me deixou de ressaca, assim, por uns 3 meses. Eu acho que eu já falei desse livro várias vezes aqui no canal, em vários vídeos. Que é o livro Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Gente, que livro amorzinho, gente. Gente do céu. Favorito da vida. Esse livro aqui é um daqueles livros que eu vou colocar lá, assim, tipo, no topo da minha lista de favoritos da vida. Esse livro aqui, ele vai contar a história de um senhor, que é um ex-alcoólatra em tratamento, e ele está lá planejando uma viagem com seu filho, né, nas férias de verão. Eles vão viajar no trailer, que era uma tradição da família, quando o filho dele sofre um acidente e acaba vindo a óbito. E é aí que ele resolve fazer a viagem mesmo assim no trailer, né, e levar as cinzas do filho no porta-luvas. No meio da viagem, o trailer dele acaba tendo um problema e ele vai até uma oficina próxima e o dono da oficina acaba fazendo uma proposta pra ele, né, que vai mudar completamente o rumo da história. Esse cara, ele tem 2 filhos pequenos e ele tem um problema com a justiça, então ele vai ficar algum tempo preso e as crianças não têm família com quem ficar. Então ele propõe que o August, que é o personagem principal que está viajando, né, leve as crianças junto com ele, e daí ele não cobraria nada pro concerto do trailer, ele poderia fazer a viagem completa, já que ele não teria que pagar tanto dinheiro, né, pro concerto do trailer. E é isso aí que vai mudar completamente o rumo da nossa história e que vai fazer com que a gente se apaixone tanto por o August quanto por essas 2 crianças lindas e maravilhosas que, cara, vai arrumar um pedacinho aqui, vai roubar um pedacinho do nosso coração. E, sério, se vocês não viram a resenha, assistam, porque ela tá muito legal e vocês precisam conhecer um pouco mais desse livro aqui. E também coloquem esse livro na wishlist de vocês, porque sério, vale muito, muito, muito a pena. E esse livro é maravilhoso. E por último
último, mas não menos importante, este foi um dos últimos livros que eu li em 2018, mas que eu também precisava colocar nessa lista, porque, gente, que livro maravilhoso. É o livro As Viúvas, da Lynda La Plante. Eu não sei se até esse vídeo aqui sair vai ter resenha dele aqui no canal. Eu imagino que não, mas assim que a resenha sair eu vou deixar aqui nos cards ou no box de descrição, né, caso não caiba aí nos cards. E esse livro aqui, ele vai contar a história de 3 viúvas que perderam os seus maridos em meio a um assalto de um carro forte. E elas resolvem que elas vão fazer esse assalto. Mas dessa vez elas vão fazer direito e vão conseguir fazer esse assalto. Então esse livro aqui basicamente é a preparação desse assalto, né, dessas 3 mulheres. E, gente, que livro maravilhoso. É um livro surpreendente. Ele não é aquele livro que vai guardando todo o mistério e tudo aquilo pro final. Ele vai, conforme a gente for avançando na história delas, a gente vai avançando na história dos maridos também, pra saber o que aconteceu ali, naquela época em que eles estavam treinando o assalto e realizando o assalto. Então isso é bem interessante. Eu gostei bastante dessa técnica, assim, não de deixar tudo pro final e no final ter uma revelação bombástica e mudar completamente o rumo do livro. Então eu achei esse módulo, essa narrativa muito legal. É uma narrativa que faz a gente realmente grudar na história e não querer mais largar o livro. E, gente, eu amei demais esse livro. Sério, amei. Ele virou filme, saiu nos cinemas agora no finalzinho de novembro. E, gente, é realmente maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque vale muito, muito, muito a pena. E é isso, esses foram os meus livros favoritos de 2018. Foram as minhas melhores leituras do ano, definitivamente. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram ou não gostaram. E me contem também quais foram as melhores leituras de vocês durante 2018. Me contem tudo aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre livros, tá bom? Todos os links pra esses livros estarão aqui no box de descrição. Lembrando que se vocês comprarem por esses meus links, vocês me dão uma pequena comissão que não aumenta nada no valor que vocês vão pagar por esses livros, tá bom? Mas que me ajuda muito a manter tudo isso aqui funcionando direitinho e adequadamente, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!